Bom dia, meus amores, como estão vocês? Todos em paz? Vamos para a nossa primeira aula da semana. Processos de formação das palavras. Inicia na página 31 do módulo 3. Derivação. Quando algumas palavras de nossa língua são formadas com base em outras já existentes. E aí, o que é que a gente faz? A gente acrescenta os afixos, que podem ser os prefixos, que são aqueles pedacinhos de palavras que colocamos antes, ou os sufixos, que são aqueles pedacinhos que colocamos depois. Vamos conhecer. Colocamos antes ou depois do radical. Composição. Quando juntamos duas palavras já existentes para formar uma palavra com outro significado. Já estudamos radical, não é isso? Que é aquele pedacinho da palavra que geralmente não muda, independente de ser verbo. Pode ser nominal, pode ser um radical voltado a verbo. O nominal é quando a gente está falando de adjetivos, substantivos. Por exemplo, menina. Menina é um substantivo. Menino, M-E-N-N, é o radical, que é a parte que não vai mudar. A desinência é o que eu vou complementar. Se eu coloco menina, esse A, ele está me dizendo que aquela palavra está no singular e no feminino, certo? E os afixos eu vou colocar antes do radical ou depois do radical. Vamos conhecer isso melhor. Conhecer os processos de formação das palavras possibilita compreender melhor os textos e a intenção de seus produtores, tanto na oralidade como na escrita. Vejamos aqui. Derivação. É o processo em que uma palavra já existente na língua, palavra primitiva, dá origem a outra palavra derivada. Por exemplo, eu digo criança é uma palavra primitiva, criancice, criançada são palavras derivadas. Tipo de derivação: prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, com as duas, parasintética e regressiva e imprópria. Vamos conhecer algumas delas. Derivação prefixal, palavra formada pelo acréscimo de um prefixo ao radical. Já sabemos que prefixo é o que vem antes do radical. A palavra é fazer. Se eu coloco o prefixo ré, eu formo uma outra palavra, refazer. Esse ré é um prefixo. Então, aqui é uma derivação prefixal. Derivação sufixal, palavra formada pelo acréscimo de um sufixo ao radical. O radical é fino, não é? Eu tiro o O, aí fica fim, é o radical. O O é a desinência, que eu posso dizer fino, que é masculino, fina, que é feminino, finos, que é masculino plural, finas, que seria feminino plural. Então, fim é o radical. Eu acrescentei íssimo, ficou finíssimo. Esse íssimo que eu coloquei depois do radical é uma derivação sufixal, porque ela vem depois do radical fim. Derivação prefixal e sufixal. Já dá para ter uma ideia, não é? É quando nós colocamos tanto o prefixo como o sufixo na palavra, no radical. Aqui, reflorescer. O radical é flor, que é a palavra. Eu coloquei ré, que é o prefixo, e ec, que é o sufixo. Pronto, formei uma nova palavra com prefixo e sufixo, reflorescer. Como é que eu vou saber, se aí é uma derivação prefixal e sufixal? Porque existe uma dúvida em relação à parasintética. Vamos saber diferenciar. Como eu vou identificar com segurança que aquela derivação é prefixal e sufixal? É muito simples. Quando eu retirar o prefixo e o sufixo, fica o quê? A palavra flor. A palavra flor existe na língua portuguesa? Existe. Então, se o radical é uma palavra que existe na língua portuguesa, essa derivação é prefixal e sufixal, certo? Quando eu retiro o prefixo e o sufixo, e o que fica, que é o radical, é uma palavra que existe na língua portuguesa, é uma derivação prefixal e sufixal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai para um parecido, mas que não é igual, que é a derivação parasintética. É o acréscimo também simultâneo de prefixo e sufixo. Só que tem um detalhezinho aí. Aqui a palavra entardecer.
Primeiro eu tenho que achar o radical dessa palavra. É tarde. T-A-R-D, certo? E aí eu vou acrescentar o prefixo e o sufixo. O prefixo é em, o sufixo é ec, certo? Eu tirando o prefixo e o sufixo, fica o quê? T-A-R-D, tarde, sem, parando no D. Esse tarde é uma palavra que existe na língua portuguesa? Não. Se o radical, quando eu tiro o prefixo e o sufixo, fica uma palavra que não existe na língua portuguesa, essa derivação é parasintética. Essa é a diferença, certo? Na palavra anoitecer, foi acrescentado o prefixo a e o sufixo ec ao radical noite. Noite é N-O-I-T. Então, eu acrescentei o a, que é o prefixo, e o ec, que é o sufixo. Só que quando eu tiro os dois, fica N-O-I-T. Não é uma palavra que existe na língua portuguesa. Sem o E, não é isso? Esse radical não existe. Então, aí é uma derivação parasintética, certo? Se um desses dois sufixos for eliminado, a palavra que resta não existe na língua portuguesa. Noitecer nem à noite. Beleza? Vejamos a outra aqui. Derivação regressiva. As palavras formadas por derivação regressiva são substantivos originados de verbos terminados em AR e ER, como debater, gritar, aos quais são acrescentadas vogais A, E ou O. Vamos ver. O verbo é debater. Esse é o verbo. Se eu vou falar o debate, aí já não é mais verbo, aí já é um substantivo. Eu troquei o ER pelo E. Então, ele mudou de verbo para substantivo. Ele mudou de classe gramatical. Gritar é verbo. O grito é um substantivo. Como é que você sabe que é um substantivo? Porque antes dele tem um artigo, o debate. E o artigo ele tem a função de acompanhar sempre um substantivo. O debate, o grito. Então, aqui ele saiu do verbo debater para se transformar num substantivo grito. Debate. Do verbo gritar para o substantivo grito. Essa mudança de classe gramatical é chamada derivação regressiva. Continuando aqui, derivação imprópria. É a mesma coisa aqui, bem parecido. É a mudança de classe gramatical da palavra sem que haja acréscimo ou supressão de elemento em sua forma. A palavra continua igual. No caso da derivação regressiva, ela muda de debater para debate, de gritar para grito. No caso da imprópria, a palavra continua o mesmo. Ele é verbo e ele, a depender da forma como a gente coloca na frase, ele passa a ser substantivo. É a mudança de classe gramatical da palavra sem que haja acréscimo ou supressão retirada, de elementos da sua forma. As crianças saíram para jantar. Então, jantar é a ação de comer algo. Então, aí é o verbo. O jantar estava uma delícia. Esse jantar aqui é um substantivo. Olha que ele vem antecedido por um artigo. Mas a palavra não é a mesma. Eu não mudei nada na palavra jantar. Então, aqui é uma derivação imprópria, que apesar da forma onde a palavra foi colocada na frase, ela muda de classe gramatical, mas não muda a sua forma de escrever essa palavra, certo? Concluindo aqui, composição. Processo de formar palavras por meio da união de duas ou mais palavras. Existem duas maneiras. Por justaposição, que é quando a gente une as palavras sem mudar a sua composição real, né? Mudança na pronúncia delas, ou seja, continuam sendo pronunciadas e escritas exatamente como antes da composição, só são unidas. Passatempo. Passatempo se tornou uma palavra composta. Porém, fica claro o que cada uma quer dizer. É a junção da palavra passa com a palavra tempo. Juntamos sem hífen, nesse caso aqui é sem hífen, ficou passatempo. Girassol. Eu sei que eu estou unindo a palavra gira com a palavra sol. Elas não perderam a sua pronúncia, certo? Então, aqui é por justaposição. Já no caso da aglutinação, acontece uma diferença.
ocorre quando, após a composição, uma das palavras sofre modificações em sua pronúncia ou na sua grafia, que é sua escrita. Boquiaberto quer dizer boca mais aberto. Mas só que olha como ficou escrito, tudo junto e não tem mais o K. Passa a ter QUI, não é? QUIA. Aí, boquiaberto. Então, eu mudei a forma de escrever a palavra boca. E já em tudo. A palavra embora significa em mais boa mais hora. Em boa hora, nós juntamos e formamos embora. Então, aqui é uma aglutinação, certo? Então, a diferença da justaposição para aglutinação, porque justaposição a gente só faz juntar as palavras, sem mudança na sua escrita nem na sua pronúncia. No caso da aglutinação, a gente junta e modifica a escrita. E às vezes também a pronúncia, certo? Pronto, meus lindos e minhas lindas, esse é o nosso assunto de hoje. Ele está nas páginas 31 a 33 do módulo 3. Faça as atividades e envie para mim dia 4/8 pelo portal FTD ou pelo meu e-mail, certo? Beijos, meus lindos. Fiquem com Deus.